Olá, meus amigos, aqui é o jornalista Homero Roberge. Estou de volta aqui com o meu canal. Como eu falei anteriormente, em todas as vezes que eu estou falando aqui no meu canal, é um canal de entretenimento, de causos, jornalismo. E também eu, como jornalista e historiador, tive a oportunidade de fazer a faculdade de História também, um mestrado, uma pós-graduação em História Social, História da Arte, um mestrado e um doutorado. A gente estuda o nosso passado, porque quem não tem um passado provavelmente não terá um futuro. Aquele jargão, povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la no futuro. Comete-se uma coisa errada aqui. Se a gente não tem conhecimento, vamos repetir esse erro lá na frente. E eu vou entrar hoje numa seara que é muito delicada, delicada mesmo. Talvez muitas pessoas vão ficar contra mim, vão ficar brabas comigo, mas é só uma questão de esclarecimento, uma questão de mostrar a realidade de como ela é. A gente fala, eu canso de falar aqui, que Jesus Cristo, nosso grande Jesus, Filho de Deus, nosso irmão, porque nós também somos filhos de Deus. Jesus disse, repetiu várias vezes, vós sois filhos de Deus. Aquele que tiver fé em mim, fará as coisas que eu faço e fará outras maiores ainda. Vejam bem, aí alguém se pergunta, o que é que esse idiota está falando bobagem? Tudo bem, alguém pode considerar uma bobagem, alguém pode achar que eu estou falando blasfêmias, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu uma vez discuti com uma pastora que estudava história comigo e ela ficou muito chateada, mas a verdade dói. Vejam bem, o povo hebreu, que até hoje é perseguido por várias nações, existe uma diáspora onde os judeus eles se espalharam pelo mundo todo, tem judeu em várias partes do mundo. Eu considero o judeu um povo inteligentíssimo. Por que ele é inteligente? Eles foram escravos dos faraós e lá eles construíram as pirâmides, eles aprenderam aritmética, matemática, filosofia, ciência. Pode ver que Israel é um paizinho bem pequenininho e tem vários prêmios Nobel. Mas tudo começou assim lá, muitos anos antes de Cristo, quando o povo hebreu, uma falta d'água, a falta de comida, a necessidade de procurar um lugar melhor, ele abandonou ali toda a Palestina, toda aquela região e foi em direção ao Egito e lá eles moraram por muitos e muitos anos. O faraó deixou eles morar à margem do rio Nilo. E como o judeu sempre foi um povo inteligente, um povo astuto, eles transformaram toda aquela região do Egito, a região desértica, eles transformaram num verdadeiro oásis. Os faraós preocupados, o que é que eles fizeram? Aprisionaram e escravizaram o povo hebreu. O povo hebreu viveu escravo por muitos anos dos faraós. No Egito, eles construíram as pirâmides. E quem é que surgiu? Para salvar esse povo? Quem surgiu? Moisés. Moisés, que era filho de judeu, foi abandonado numa cestinha, foi encontrado por uma filha de um faraó, e o Moisés cresceu como filho de faraó. Moisés cresceu, mas ele tinha em seu sangue o sangue judeu, ele era um povo de Deus. Claro, aí fica a questão que todos eram filhos de Deus, tanto os faraós como os hebreus eram filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Então, não era os hebreus que eram filhos de Deus, todos eram filhos de Deus, só que os faraós escravizaram
o povo hebreu, os judeus perseguiram, escravizaram. Então surgiu um grande, mas um grande homem, esse Moisés, que viveu até os 120 anos. Ele, como ele era do povo, ele abdicou a sua vida de rei, a sua vida na abastância, a sua vida boa, e se juntou ao seu povo e, representando o seu povo, pediu ao grande rei Faraó para tirar o seu povo e levar de volta para a Palestina. Houve muitas controvérsias, houve muita discussão, houve as pragas do Egito, as 7 pragas, mas finalmente o Faraó cedeu, deixou o povo de Moisés ir embora. Depois ele se arrependeu, mas aí que eu digo que Moisés, ele conhecia toda aquela região, ele nasceu ali, ele viveu muitos e muitos anos, a sua infância, ele circulava toda aquela região, ele conhecia como a palma da sua mão. E quando Moisés, transportando o povo, aqui não é pregação, aqui é a aula de história, hein? Não é pregação, não sou nenhum pastor, eu estou dando aqui uma aula de história para vocês que são a minha audiência, vocês que são as pessoas que curtem o meu canal, para vocês entenderem o que aconteceu. Moisés tirou o povo do Egito e levou de volta para a Palestina, a Terra Santa, a Terra Prometida. O que aconteceu? Num determinado ponto, o Faraó se arrependeu e mandou gente atrás deles para trazer de volta. Moisés, como conhecia aquela região como ninguém, ele, ao invés de ir em direção reta, ele fez o povo ir costeando o Mar Vermelho. Vejam bem, ele costeou o Mar Vermelho e ali ele conhecia aquela região, ele sabia que ali tinha uma vazante. Ali tinha uma vazante, o mar ficava praticamente com 1 centímetro de água. Ali Moisés fez todo o seu povo atravessar, bem no biquinho ali, ele fez o povo atravessar onde tinha uma vazante, todos atravessaram. E em seguida o mar começou a encher, aí sim que afogou vários egípcios que tentaram capturar o povo hebreu. Então ele conhecia aquela região, ele sabia que ali em determinada época dava uma vazante que dava para atravessar a pé sem se molhar, às vezes até sem molhar as suas sandálias, sem molhar os seus pés. Ele atravessou o mar na sua vazante. Ele não fez nenhum milagre com um bastão, que Deus fez o mar se abrir ali e atravessar. Não, isso não aconteceu. Aconteceu realmente o que eu estou dizendo, ele conhecia bem a região. Inclusive, numa cidade, Itapuá, em Santa Catarina, no norte, nordeste de Santa Catarina, lá no biquinho do estado de Santa Catarina, o litoral, acontece muito essa vazante, o mar ele se abre. E diz até que é um fenômeno do Mar Vermelho. Moisés fez todo o seu povo atravessar sem molhar os pés, e o mar começou a encher de novo e afogou alguns egípcios. Dali eles continuaram, levaram 40 anos, como todo mundo sabe, chegaram à Palestina, no Monte Sinai, onde dali dizem que Moisés morreu. Moisés não morreu ali, ele entregou a missão ao seu irmão José e dali ele foi para a Índia, viveu muito tempo ainda na Índia. O grande Moisés, ele viveu 130 anos, ele viveu um bom tempo ainda na Índia. Lá ele teve muitos amigos e está provado que Moisés morreu na Índia muitos anos depois. E ali depois o Josué, o irmão de Moisés, ele começou a mandar emissários observar a Terra Santa, que tinha sido dominada ali pelos pagãos, como dizia na época, pelos muçulmanos, e tomaram novamente a Terra Santa, mas não chegaram e tomaram assim, pessoal, nós vamos ficar aqui, não. Teve guerra, teve morte, e ali o povo da Palestina tomou novamente a sua cidade, a sua Terra Santa. Isso foi que aconteceu. Então, Moisés não abriu o Mar Vermelho a mandado de Deus, não. Deus orientava Moisés, orientou para atravessar o deserto, para conduzir todo o seu povo de volta à Terra Prometida.
é claro, e hoje a gente diz, quem tem Deus dentro de si, porque todos somos filhos de Deus, a gente consegue fazer os grandes milagres. Mas esse milagre foi que Moisés conhecia aquela região. Tá aí uma dica de história para vocês aqui no canal Homero Roberge. Faça o seu comentário, pode me criticar, pode concordar comigo ou não, pode dar o seu like, pode dar o não like. Eu sei que é um assunto muito delicado, mas a história conta exatamente isso. Isso que eu estou passando para vocês, privilegiados que curtem o canal Homero Roberge. Deixe o seu like, curta, compartilhe com seus amigos, faça esse vídeo girar. Quero chegar a 1000 inscrições, pessoal. Inscreva-se aí no canal Homero Roberge. Um abraço e a gente com certeza estará aqui de volta no próximo vídeo com grandes novidades mesmo, grandes entrevistas. Eu vou trazer a partir desse mês de janeiro e fevereiro grandes entrevistas que vai deixar os seus olhos cheios de curiosidade. Um abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal, e até lá. Um abraço.